cortar pro feed, tá? Então vamos lá, gente. Bom, gente, estamos aqui com mais uma live para leitura de textos de novos autores. Estamos ainda aguardando o primeiro autor a chegar. Hoje... deixa eu ver. Ainda não chegou. Dá essa confusão. Bom, como eu estava falando, se você é um autor, aí, um aspirante a escritor, quer que eu leia, quer conversar comigo aqui sobre o seu texto, é só mandar a sua mensagem no chat ou então no Twitter. Chat pode ser tanto chat do YouTube quanto da Twitch. E eu chamo você aqui, tá? Não tem ninguém ainda se manifestando enquanto autor. Quem for chegando, quiser dizendo um oi para participar, eu acho que é algo muito legal. E é isso. Bom, até agora o autor ainda não apareceu, mas também culpa minha que abri a live atrasado, né? Então, antes vocês já conhecem as caixinhas lá em cima, né? Tag Livros. Vou mostrar o site da Tag Livros para vocês hoje. Aí, deixa eu mostrar. Aí, este mesmo. Aqui. Aqui, gente. Site da Tag Livros, onde você tem dois planos. Você tem esse... Deixa eu melhorar aqui para minha cara aparecer. Você tem plano anual, plano mensal, né? Ou seja, você pode comprar a caixinha um mês só, ou você pode assinar por ano, e aí sai mais barato cada caixinha. Tem dois tipos de assinatura, a curadoria e a inéditos. Os inéditos, como está dizendo aqui, best-sellers, livros que estão sendo lançados pela primeira vez no Brasil, que são livros que fizeram sucesso lá fora, né? E curadoria, grandes nomes da literatura indicam livros preferidos aos associados. Não é só da literatura, viu? Já vi ator, já vi outras pessoas do meio cultural indicando livros. E é parecido com Caixa, né? Por que o Caixa eu escolho eu chamo o convidado e peço para o convidado escolher o livro? Porque justamente a visão de mundo dele, por que aquele livro é especial, vai estar marcado nisso, né? Então, muito legal. Essas são as opções. E você pode usar o cupom CAIXATAG30, tudo junto, tá? CAIXATAG30, em caixa alta, CAIXATAG30, que você leva 30% de desconto na primeira mensalidade. Tá certo? Ainda nada. Deixa eu ver vocês aqui. Boa noite, Josivaldo, Arthur e Maria Freire. Josivaldo, você que é o autor. Eu mandei o e-mail para você entrar aqui comigo. Então... entra aí no link que eu mandei no seu e-mail que eu já te aceito aqui, tá bom? Opa! Eu falando e ele já estava entrando. Aí sim. E, gente, eu vou comendo porque, enfim, a live tá atrasada, eu terminei o treino correndo e vim aqui, enfim. Olá, Josivaldo. Boa noite. Tudo bem contigo? Deixa eu só ir ali desligar o YouTube da TV que eu estou ouvindo tua voz de lá. Sim, estamos vendo o eco. Eu mandei um e-mail para você entrar aqui comigo. Então, entra aí no link que eu mandei no seu e-mail que eu já te aceito. Cheguei. Me desculpe estar comendo, tá? Na correria para conseguir chegar aqui na live. Já abri atrasado a live, mas senão eu ia ficar com fome sem comer nada. Eu acabei de treinar também.
capaz de eu ficar com fraqueza. Então, desculpe, tá? Vocês gostam de mingau de aveia? Super facinho de fazer. Você bota o mingau, põe água. Eu ponho cacau em pó também e o whey. O whey é o que dá o doce. E banana, pasta de amendoim, fica bem gostoso. Bom, qual texto que você quer que a gente leia hoje, Josivaldo? Eu vou preferir ler o Sem Coleiras. Sem Coleiras, ok. Tô abrindo o texto aqui. Abrir com. Tá. Bom, tô abrindo aqui. Então, enquanto isso, diz pra gente quem você é, por que você começou a escrever, o que te interessa em escrever. Rapaz, eu comecei a escrever mais oficialmente, eu comecei fazendo poesias, poemas. Né? Uhum. E em 2018 eu publiquei o meu primeiro livro de poemas, que é O Voo Singular, Poemas que Elevam. Foi lançado aqui no Festival do Livro do Litoral Sul, aqui no município de Ipojuca. Eu moro em Ipojuca. Legal. Quem conhece Ipojuca é a cidade, o município onde fica Porto de Galinhas. As pessoas conhecem. Pernambuco. Exato. Aí eu lancei o livro lá, um livro de poemas, e fiquei com a ideia que eu poderia... Eu nunca tentei fazer prosa antes, eu só fazia poesia. Já fiz música também. Então eu pensei, será que eu consigo entrar no mundo da prosa? E pesquisei e vi que, assim como na poesia, a prosa não é uma questão apenas de inspiração. Sim. É de aprender técnicas, né? Sim. Desenvolver habilidades. Então, nesse período, eu já aprendi bastante coisas. Para quem não conseguia colocar a ideia no papel, eu já tenho alguns contos prontos nesse período, né? Aí eu vou pedir para você avaliar. Eu sei que é isso que você vai fazer, né? Tá certo. Bacana, Josivaldo. Eu tenho um conto publicado numa coletânea, na coletânea Retalhos do Mundo, do Carreira Literária. Legal. Eu esqueci o nome do curso. A Linguagem do Nocaute. Não conheço, mas legal. Bom, olá, Núbia Pardinho, obrigado por estar participando aqui da live. Você falou uma coisa que eu acho muito importante, Josivaldo, que não se trata de inspiração, se trata de técnica, né? Às vezes as pessoas colocam a arte num patamar de inalcançável, né? Ou você nasceu iluminado com a luz do artista, ou senão já era. E não é assim. A arte, como qualquer outra atividade humana, tem muito mais a ver com dedicação, com aprender, com se mergulhar. Eu acho que talento é muito mais a capacidade que você consegue ficar focado sobre uma determinada atividade do que uma facilidade em fazer a atividade em si, sabia? Porque assim, se você simplesmente, por exemplo, é fácil para você desenhar, se desenha melhor que seus amiguinhos de colega. Isso não necessariamente significa que você pode ser um desenhista profissional, porque pode ser aquele cara do lado que desenha muito pior que você, mas ele consegue ficar estudando desenho muito mais do que você, logo ele vai te passar. Então, com a escrita é a mesma coisa, né? Claro que há elementos específicos e você trabalha não apenas a sua estética, como o seu próprio olhar. Por isso é importante você
ter dois tipos de estudo, né? O estudo da prática, então você vai escrever, no caso dos poemas, aí você vai fazer os seus poemas, você vai estudar sobre quais são as técnicas de escrita de poema, de língua, se você vai usar um poema livre ou não, mesmo que você não goste de rimas, como exercício estético para aprendizado, vale a pena você fazer um poema, como é fazer em redondilha menor, em maior, enfim, todas essas estruturas, né? Só justamente para você aprender, entender como que trabalha a musicalidade, enfim, né? E na contação de histórias, que é o que a gente faz, né, na ficção, no romance, no conto e na crônica também, do mesmo jeito, tem várias técnicas, tem várias coisas que você precisa observar e que se tem como aprender. Não é uma coisa mágica, você nasceu iluminado sabendo contar histórias. Claro, tem gente que acaba aprendendo por consumir, consome tanto aquilo e consegue ir enxergando os padrões e passa a repetir. E aos poucos está escrevendo bem. Tem gente que se forma assim, mas é um caminho muito mais tortuoso, muito mais difícil, e você pode pegar atalho, que é justamente fazer um curso de escrita criativa, ler um bom livro, né? E materiais, a gente tem cada vez mais materiais desse tipo chegando no Brasil. Então, recomendo que vocês vão atrás de coisas como o Josivaldo disse que fez, né? Agora, sobre o conto que a gente vai ler hoje. Do que se trata? O que você quer discutir com ele? Dá uma sinopse pra gente. Uma sinopse. Eu vi o outro episódio que teve da leitura de contos de alguns autores, e você falou um pouco sobre a sinopse. E eu vou lhe confessar que eu também sou um desses que não sabe fazer sinopse. Mas eu tentei, baseado nas dicas que você deu e outras informações que eu coletei. Legal. Então, eu fiz uma sinopse e é bem curtinha, tentando ser objetivo, sem coleiras, tá aqui. Depois você me dá uma dica aí para ver se eu posso melhorar. A sinopse. Uma mendiga que mora com sua cadela Valentina nas ruas de uma grande capital brasileira luta pela próxima refeição e contra a indiferença dos transeuntes quando é abordada por um casal decidido a resgatar a cadelinha das mãos de sua dona sem teto. Eu concluí aí. Legal. Olha, gostei. Tá bem interessante. Você tá dizendo do que se trata a trama, mas você já deixa anunciado nas entrelinhas que, vamos falar aí sobre responsabilidade social, vamos falar aí como muitas vezes a gente despreza as pessoas, por mais que a gente ache que está fazendo bem. De repente a pessoa não tem nem direito de ter um animal de estimação que está na rua, né? E pode levar a uma discussão ética bem interessante, porque você fala, mas na rua a cachorrinha vai estar exposta, vai estar isso e aquilo. Então, quando a gente começa a entrar em dilemas éticos, em questões que você não tem uma resposta simples, eu acho que a gente está caminhando para um lugar que a gente pode ir além, né? A literatura pode atingir um novo patamar quando ela entra nesse tipo de discussões. Não que a literatura simplesmente escapista não seja interessante, mas acho que há espaço para tudo, né? Boa noite, Josineide Freire. Obrigado por estar aqui. Sua irmã? Que legal, que legal. Tem um nome parecido mesmo. Bom, vamos então ler o conto para a gente continuar, tá? Deixa eu... nessas horas que eu me atrapalho todo, né? Para ajeitar as janelas para vocês. Deveria já estar ajeitado, né, gente? Mas, enfim, eu abri o... Tá para baixo, não? Para cima. Ok. E deixa eu abaixar a gente. Legal, legal, legal.
Deixa eu ver se eu melhoro uma coisa aqui, né, gente? Aqui. Mudando a orientação das nossas telas para que a gente consiga ocupar mais lugar. Ok, acho que temos um layout mais interessante, né, gente? Ok. Vamos lá. Você joga no cantinho para ajustar e aí ele automaticamente dá full screen. Bom, ok. Sem Coleiras, de Josivaldo Freire. A tarde está terminando. Acredito que Valentina não esteja nem aí para o que ocorreu hoje de manhã. Eu é que não consigo tirar aquele casal jovem da mente. O dia todo fiquei pensativa, apelando para a caridade alheia quase mecanicamente. Dá um trocado, moço. Um trocado aí, pela misericórdia. Precisa ser muito não. Qualquer coisa que não faça falta. Peço que é para sustento meu e da minha cadela. Tem muita gente passando por mim, mas eu não sou como a maioria. Desde que eu virei moradora de rua, fiquei invisível. Vejo as pessoas passeando com seus bichinhos amarrados em coleiras. Porém, o triste é que os donos também estão presos em coleiras. E não é no pescoço, não. É na mente. Estão tão amarrados pelo medo, preconceito, que não conseguem ser livres. A maioria das pessoas simplesmente finge que eu não existo, passando por mim nas ruas sem reconhecer minha presença. Minha cachorra recebe toda a atenção do que eu... Se eu me deitar ali minha cabeça... Se eu me deitar ali na calçada, ninguém fala comigo. Passam, cortam até caminho, mas se a cachorra estiver brincando comigo, como estava ainda agora, eles dizem, nossa, tão bonitinho. Foi desse jeito que aquela galega e o namorado dela repararam em mim no começo do dia. Olha, amor, um autêntico vira-lata caramelo. Não dá vontade de levar para casa? Como é o nome dele, moça? Disse a jovem loira. Ela é uma cadela, Valentina. E você tem condição de criar bicho de estimação? Aqui é muito quente. Ela bebe água? Condição mesmo não. Mas Valentina é minha família. Não dou a ninguém. A gente se vira como pode. Dou comida, dou banho, carinho. De mais a mais, foi ela que me escolheu. E animal sem casa escolhe alguma coisa? Perguntou o rapaz que acompanhava a moça. Escolhe, bicho também tem direito de escolha, sim, senhor. Quando eu fui dormir na praça do Girador, ela chegou e montou guarda. Pensei que fosse mijar. Aí eu comecei a espalhar... Aí eu comecei a espantar. Valentina ia e voltava. Quando amanheceu, ela ainda estava lá. Não foi comida que eu dei, não, que naquele dia eu não tive nem para mim. Levantei acampamento, ela acompanhou, eu fui pro sinal, ela em cima, no ponto de ônibus. Vou tirar o toque aqui, desculpe. No ponto de ônibus, ela atrás. A partir daí a gente nunca mais se separou. Vamos fazer uma selfie? Pediu a jovem, se posicionando com o celular. Para botar na rede? Vai para o Orkut? Orkut? Não tem mais Orkut. Acabou-se o Orkut? No meu tempo a rede que tinha era Orkut. Você tinha computador? Perguntou-me o rapaz. Tive computador, tive casa, tive carro. Agora é só a Valentina e eu. Ela tá com fome. Compra uma ração para ela, para ajudar ela. Mas é para ela mesmo? Claro, em primeiro lugar para mim, tá? Valentina, estou com fome também, mas eu me viro. Quem mora na rua, como eu, sabe exatamente o que as pessoas pensam a nosso respeito. Se pudessem, nos poriam uma correia em volta do pescoço.
Por isso fui direto ao assunto. Eu não vou gastar com bebida, não. Pode ficar tranquilo. Se o senhor, mais sua madame, não quer dar dinheiro, pague uma quentinha aqui na barraca do Coloral. Tudo bem, vamos lá, disse o rapaz, pondo a mão na carteira. Graças a Deus, Jesus lhe abençoe e lhe dê em dobro. Para o senhor e para sua patroa, que formam um casal muito bonito. Juro para vocês, perante Deus, que eu peço para comer, bebo não. Asseverei mais uma vez, me posicionando diante do quiosque de marmita. Coloral, uma daquelas caprichada. Apanhei na minha bolsa uma tigela, onde coloquei exatamente metade da comida que recebi. Chega, Valentina, chega! Comer, menina, vem comer, vem! Tá vendo aí, moço? Valentina é só alegria. Nós gostamos de ajudar os animais abandonados, por isso queremos salvar a Valentina, disse a galega, orgulhosa de si. Salvar de quê? Ela é mais feliz do que os cachorros, que são forçados a viver dentro de uma casa. Nas ruas elas ficam mais à vontade, mais ágil, mais ousada. Ela brinca e se arrisca mais, por isso é mais feliz. Deixa eu a inscrever num site de adoção de cachorro. Adoção pra quê? Pra ser abandonada de novo? Eu tô cansada de ver cachorro de granfino ser abandonado pelas ruas. Valentina mesma tinha dono. Achei ela com coleira, plaquinha de identificação e tudo. A parte do telefone estava rasurada. Eles não queriam ela de volta. Esperei tanto o dono vir buscar. Agora ela tá comigo. Seu antigo nome era Amora. Valentina fui eu que botei, porque ela, como eu, valente. Vai ser melhor pra Valentina, ela vai morar numa casa decente. Oxente, moça, como é? Eu vou poder ir junto? Não, só ela. Até o bicho aceita o outro bicho. Ser humano não aceita o outro. Por que você não vai para um abrigo de sem-teto? Os abrigos daqui não permitem entrada de cachorro. Eu prefiro dormir na rua com a minha cachorra do que em uma cama sem ela. Neste momento, o rapaz interveio com a palma de uma mão tocando a outra. Por que você quer tanto assim um animal na rua? É para comover as pessoas na hora de pedir dinheiro? Falou como quem deseja muito vencer um debate. Será que não mereço ter um animal de estimação? Casas são uma invenção humana e não canina. Cachorro não é como a gente, não. Se a pessoa é mais pobre ou mais rica, mais bonita ou mais feia, sempre tem alguém. Fala um do outro, né? Cachorro não. Eu tiro por Valentina. Ela me ama incondicionalmente. Ela não mente, ela não julga os outros. Então, se uma criatura tão nobre assim me ama, alguma coisa eu tenho para oferecer. Ela me ensinou a parar de viver como se fosse um animal acorrentado. Tudo bem, eu compro. Quanto você quer por ela? Eu vou ali no caixa eletrônico e pago na hora, propôs o namorado abrindo a carteira. Ouvir isso doeu tão fundo em mim. A pior parte da minha condição de rua não é a dificuldade material, é o isolamento, a invisibilidade e o julgamento que fazem de mim e do meu caráter. Sentindo um calor repentino na cabeça, me segurei para não partir para o ataque. Esse seu cartãozinho de crédito não é suficiente para me separar da minha melhor amiga. Eu esbravejei, derrubando-lhe a carteira da mão. Virei as costas e assobiei para Valentina, que saiu correndo na minha frente, como que soubesse exatamente onde eu iria. Não, espera! Ele não fez por mal, só queremos ajudar, justificou a mocinha enquanto repreendia o namorado. Você estragou tudo! Ela me seguiu tentando me convencer enquanto eu atravessava a rua fora da faixa. Dentre muitos argumentos, ela disse: me deixa ao menos comprar uma coleira para ela. Foi aí que eu parei, olhei para ela e senti o tamanho de sua ingenuidade. Eu não preciso disso. A cadela me segue por onde quer que eu vá. Raramente nos separamos. E quando temos que nos separar, ela espera por mim até eu voltar. Gente, não tem necessidade de um pedaço de corda. Estamos completamente unidas na mente e no coração. É isso. Esse foi, então, o conto Sem Coleiras. Muito legal, faz muito sentido o título do conto também.
né? Deixa eu organizar a gente aqui. Ótimo. Legal, legal. Bacana. Deixa eu ver no chat o que a galera tá falando. Olá, J. Freire Cruz. Olá, Beatriz Carvalho. Josimere Freire e Gordo Gamer. Gente, obrigado por estar participando. Bom, Josivaldo, primeira coisa que, assim, achei muito legal você ter uma noção que a gente não tem que escrever a fala como a gente escreve uma fala cotidiana. A gente tem que fazer uma fala que parece cotidiana, mas é construída. A fala cotidiana é cheia de ruído, é cheia de coisas que simplesmente sujam o discurso. E na fala escrita, ele tem que te direcionar para onde você vai, né? Você já tem naturalmente essa noção, talvez até por ser poeta, você tem noção de que o que você escreve, a fala, precisa ter, além de uma estética, uma função na narrativa. Isso eu achei muito bacana. O tema, a forma como você constrói tudo mais a partir de diálogos também deixa tudo muito bacana. Se for para fazer uma crítica, eu vou dizer que talvez está um pouco expositivo em alguns momentos. Principalmente quando qual o nome da mulher? A mulher não tem nome, né? Só a Valentina. A mendiga não tem nome. Mas um ponto interessante, né? A mendiga, você vê que há até uma certa diferença na voz quando ela fala com as pessoas e quando ela está pensando, né? Quando ela está pensando, ela até é mais bem articulada. Acho esse recurso muito interessante, porque todo mundo é mais bem articulado na cabeça do que quando está conversando. E talvez coloca um papel aí que talvez ela até tenha que fazer um papel para as pessoas para sobreviver na rua, né? Acho isso interessante. Mas em alguns momentos talvez tenha ficado muito expositivo, porque quando ela fala essas pessoas sempre se acham, não sei o que, ela talvez não precise escrever isso. A história já deixa evidente. Você não precisa tirar conclusões pelo seu leitor, entende? Entendi. Ela simples... Diga. Essa é uma das minhas interrogações sobre o conteúdo dos contos que eu faço, né? Eu sempre fico me perguntando e me preocupo também com essa questão, né? Às vezes não tentar passar uma lição para o leitor, deixar que ele mesmo conclua. Não sei se é isso que você queria dizer. Sim. Deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui. Quando ele está contando, ok, eu fui dormir na praça, ela veio, levantei acampamento, tudo isso é ótimo. Ela está simplesmente contando como conheceu a Valentina, isso é ótimo. Mas quando ela está no pensamento mesmo... Quem mora na rua, como eu, sabe exatamente o que as pessoas pensam a nosso respeito. Se pudessem, nos poriam uma correia em volta do pescoço. Por isso fui direto ao assunto. Não precisa, sabe? Isso daqui você pode deixar subentendido no mostrar, né? E não na história. Não precisa contar pra gente que... É natural que ela sabe. Ela não vai pensar na hora... Quem olha as pessoas na rua sempre pensam isso da gente, não. Ela simplesmente vai pensar, falar, que filha da puta, ela se acha melhor do que eu. Não, claro que não. Percebe? Você está dizendo a mesma coisa, mas sem ser tão expositivo, né? Isso é o que não... Mas, isso é fácil de você fazendo uma revisão, pensando, que eu estou expondo demais, vou mudar aqui para uma fala em que ela mostra que ela tá brava, porque é isso que eu quero passar aqui, já resolveria. Mas, assim, de uma forma geral... Tá bem legal, assim, prende a atenção e o tema que você coloca é bem importante.
Ontem eu acho... Bom, essa semana eu vi o Rodrigo Zaidan, se não me engano é ele. Deixa eu me certificar. Rodrigo Zaidan é o nome dele, né? Acho que é um economista que acho que mora na Rússia, enfim. Ele é bem ativo no Twitter. E ele estava levantando a discussão justamente de que se você vai dar para alguém, você não tem que vir com esse papo de eu vou dar comida, não vou dar dinheiro. Porque quando você faz isso, você não está reconhecendo a autonomia do morador de rua enquanto indivíduo, enquanto pessoa. Você está querendo tutelar as escolhas dele. E isso é péssimo. Porque mesmo que ele escolha gastar o dinheiro para a bebida, é ele fazendo escolhas para a vida dele. E você tirar estas escolhas é uma forma de negar a humanidade, a pessoalidade dele. Então a reflexão... Diga. Na versão que eu fiz anterior desse conto, eu incluí a questão da bebida também. Depois eu resolvi tirar a questão da bebida. Ela comentava, ela dizia que não bebia, mas entendia aqueles que moravam na rua e optavam por beber. Encaminhava mais ou menos. Mas aí depois eu achei que não era indispensável e removi. Pode... A gente também às vezes tem que pensar o que é ajuda no foco. Uma coisa importante, principalmente no conto, no romance nem tanto. No romance, como é uma obra mais extensa, você consegue fazer algumas divagações. Às vezes você cria uma subtrama que não é exatamente tão importante para a trama principal, mas vai revelar um pouco mais a faceta de um personagem que vai ser importante lá na frente, né? Mas no conto isso seria um erro. O conto, você tem que pensar na unidade de ação, né? O que é que eu quero falar? Isto é o mais importante. Tudo que você fala tem que ajudar nisso, né? Então, se uma reflexão é interessante, mas está desviando do foco, talvez valha a pena tirar, né? Não, com certeza vale a pena tirar, né? Tem que ajudar, né? Claro, as regras também estão aí para ser quebradas, mas não se quebra por quebrar a regra. Tem que se ter uma ótima justificativa para fazer isso. Primeiro tem que dominar as regras formais para poder depois desvirtuar, né? Exatamente. A Josimeire aqui está dizendo que adorou o conto, que ele é muito bom. Veio toda a sua família aqui participar, é? Foi, minha irmã botou no grupo da família. Que legal. E aí, gente, alguém tem algum comentário sobre o conto do Josivaldo? Acha alguma coisa interessante que a gente poderia mencionar aqui? Esse personagem da mendiga, ele nasceu de um poema que eu fiz. Um poema que ele menciona vários personagens de uma vila fictícia. Seria a Vila João Solitário. Nesse poema tem a mendiga. Então eu pensei, isso aí eu poderia usar para criar uma história básica, exclusivamente dela. Aí eu fiz isso aí. Eu criei outro conto baseado nos personagens desse poema também. Eu tenho o palhaço Zé Amargura. Há tempos que não sorri, só se apresenta em dia de chuva e injuria quem aplaudir. Aí eu gostei disso aí. Olha, fiz legal. um conto para ele, que esse conto se chama Palhaço Zé Amargura. Só que eu ainda não consegui dar um final, um clímax ideal para ele. Por isso que eu preferi o da mendiga. Sim. Essa sinopse me lembra um pouco, acho que é o conto do Luiz Fernando Veríssimo sobre o Pagliatti, né? É dele? Não sei. Aquele conto, não sei se é dele, agora fiquei em dúvida. Aquele conto clássico que diz que o palhaço foi no médico, estava deprimido, e o médico recomenda: olha, você devia ir no circo, acabou de chegar na cidade o grande palhaço Pagliatti, e ele é ótimo, tal. E ele diz: eu não posso, doutor, porque eu sou o palhaço Pagliatti, né?
Então é bem interessante. Tem também uma peça de um autor nacional chamado Timochenko Webb, que chama Palhaços. E fala um pouco também dessa questão da vida dura do palhaço, num camarim o palhaço e um cara conversando e refletindo sobre a vida, né, e questões assim. Ele fala, o palhaço diz que sobre os sapatos que ele usa, mocassins, que são sapatos apertados que machucam, e ele usa esse sapato apertado que machuca o tempo todo para deixar ele alerta, para saber aonde ele tá. É bem interessante. Depois dá uma procurada. Tá? Esse meu conto sobre o palhaço, ele aborda a questão da perda e da morte. É uma coisa difícil de abordar, né? E ser realmente verossímil os sentimentos que se pretende transmitir, né? Bem interessante. Eu achei ele desafiador para fazer. Legal. No caso, você gostou da sinopse também? Parece interessante sim, né? Olha, aqui no chat, olá, Riandia Santana, ela tá dizendo que também gostou muito do conto. Mas diz pra gente assim, o que te levou a escrever esse conto? O que você tava pensando? Por que você achou, preciso escrevê-lo? Começou, como eu disse, com base no poema, né? Uhum. Então, como personagem do poema, eu quis fazer uma prosa com base nele e comecei a escrever sem ter um final para a história. A história foi surgindo na escrita. E aí eu incluí a cadelinha na história, mas apenas como acessório. Depois é que eu fui desenvolver, tive a ideia de que ela poderia ser uma parte importante da história, né? E criei a história baseada nisso. E aí eu fui pesquisar, né? Fui para campo pesquisar sobre a vida dos cachorros, dos cães, dos moradores de rua. Aí vi que tinha um leque grande para abordagem de questões sociais. Não só da mendiga, mas também, às vezes, você encontra muitas pessoas dispostas a salvar o animal, mas não tão dispostas assim a salvar o ser humano que está na rua. Um paradoxo aí que a gente, como sociedade, vai ter que trabalhar muito para alterar essa realidade. Assim, acho interessante a gente ter em mente também que assim, uma coisa não impede a outra, né? Não vamos também... Porque tem gente também que vem com esse discurso para tentar inviabilizar toda a defesa, todo o apoio ao animal, dizendo, você está falando de animal, mas não está cuidando das crianças. Aquele povo que mostra foto de criança passando fome para dizer que você não pode se preocupar com a queimada da Amazônia, sabe? Até porque a mendiga ter um animal e cuidar dele, lhe dar alimento, banho e carinho, indica que ele pode ter uma vida relativamente segura e prática, mesmo não tendo um teto sobre si. É claro que quando existe uma estrutura de abrigo, a coisa poderia ser outra, mas isso não quer dizer que não seja possível ter uma vida e um vínculo afetivo entre pessoas que moram que não estejam no mesmo padrão de moradia que nós, a maioria das pessoas, em casa própria. Né? Certo. Mas eu concordo com você, a gente não pode usar um tópico para excluir o outro, né? Sim. Não, eu não acho que você esteja dizendo isso, tá? Eu só fiz uma parte porque eu acho importante a gente pontuar isso, porque tem gente que, enfim, tá mal intencionada e usa as coisas da forma que acha que é melhor para ela, né? Bom, então acho que foi isso. Muito obrigado. Josivaldo, desculpa. Josenildo é seu parente aqui, enfim. Muito obrigado. Assim, gostei muito do seu conto. E onde é que o pessoal pode ler textos seus? Onde é que ele encontra seu material? Tem rede social?
Eu tenho rede social no Instagram. Eu estou mais ativo no Instagram. Eu tenho uma paginazinha onde eu cito os meus poemas, e lá tem link também para a pessoa seguir, para comprar o livro de poemas e também para adquirir o livro da coletânea que está na Amazon, né? Legal, legal. Legal. Tem um conto meu. O conto que tem lá, o meu, é o Beijo de Magna. É uma ficção científica. Legal, legal. Muito bacana. Bom, então agradeço a participação. Arthur Vinícius, obrigado por estar participando aqui no chat. Ele acabou de responder, né, como que foi o processo de criação do conto, né, e que surgiu justamente de um poema. E quando você escreveu o poema, teve algo que incitou você a escrever o poema, alguma coisa ou não? O poema? Rapaz, eu queria fazer um poema, escrever alguma coisa que tivesse uma linguagem próxima ao cordel. Então, eu fiz tudo numa vila do interior, que ela chama João Solitário. E eu quis que tivesse uma linguagem... o poema não é um cordel, mas tem uma linguagem próxima ao cordel, na atmosfera, né? Legal, legal. Aí foi por onde surgiu o conto. Tá certo, muito bacana. Então, é isso. Muito obrigado, Josivaldo. Um beijo para todo mundo de Recife. Gosto muito desse pedacinho de Brasil. Eu fui casado com uma mulher de Recife, Jabotão dos Guararapes. Então, conheço essa... Pertinho. Pois é. Eu fui em Porto de Galinhas queriam me mostrar os arrecifes, mas tudo que eu fiz foi dar uma topada no dedão numa daquelas pedras entrando no arrecife e, enfim, acabei, mas precisa ter jeito de saber andar lá, porque é fácil dar uma topada, né? Mas é lindo, é realmente muito bacana. Eu que agradeço, viu, a sua disposição. E obrigado pelas dicas também. E é bom que isso pode servir como um guia para outras pessoas também, né? Já que a matéria vai ficar disponível também no podcast, não é isso? Exatamente, exatamente. Vamos lançar isso aqui no feed também. E o vídeo fica aqui disponível no YouTube para todo mundo que quiser conhecer o vídeo. Então, novamente, seu Instagram, qual que é para o pessoal procurar? Josivaldo_Freire. Josivaldo_Freire. É isso aí. Obrigadão, Josivaldo. Obrigado, eu que agradeço. Tchau, um abraço. Tchau, tchau. Deixa. Ok. Bom, gente, foi isso então. Tem algum autor aí online que queira participar? Você sabe fazer... Obrigado pela participação aí, o Genival. Que bom que você gostou do conto. Foi muito bacana mesmo. Então, se tiver alguém que queira participar... Josimeire dizendo que o tema é bastante atual e de tal forma que fez com que eu me sentisse dentro do enredo. A forma escrita dele realmente em diálogos traz essa proximidade, né? E ele sabe que são diálogos que devem parecer cotidianos, mas que são muito bem pensados. Isso é bacana, né? Bom, gente, acho que eu vou encerrar por hoje. Se ninguém não tiver mais nenhum autor interessado em entrar na live, ninguém no Twitter, aqui nos chats também não. Então, foi isso. Então, esta foi mais uma live nossa lendo textos de novos autores. Sexta-feira que vem tem mais live. Essa semana saiu o podcast do Carrie a Estranha, do livro do Stephen King. Recomendo que vocês
escutem, porque tá bem legal. Terça-feira, nessa última terça, o Rolando não pôde participar, ele se perdeu por conta do feriado, aí a gente acabou fazendo diferente, a gente leu o conto A Última Pergunta, do Isaac Asimov. Então, se você não quer acompanhar, porque acho que é muitos episódios, a leitura do Admirável Mundo Novo, você pode assistir a última live, que é só o conto, e você vai ver um pouquinho como funciona, tá? Então é isso, pessoal. Terça-feira que vem tem live de Admirável Mundo Novo e sexta-feira tem mais uma leitura de contos. Muito obrigado e até a próxima.